A paz do seu irmão. Vamos orar no início desse vídeo. Senhor meu, perdoa os nossos pecados. Senhor, coloca o perdão dentro de nós, coloca o amor dentro de nós. Eu te agradeço, Senhor. Senhor, eu te convido para entrar nos nossos corações. Que a sua palavra toque nossos corações. E obrigado por tudo. Em nome de sangue de Cristo Jesus, amém. Abre aí a sua Bíblia. Mateus 26, 36 até 46, que diz: Então chegou Jesus com eles um lugar chamado Getsemane, disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, e quando eu vou ali orar. E levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficar aqui e vale comigo. Indo um pouco mais para diante, postou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, Jesus adormeceu-se e disse: Pedro, então nem uma hora podes vigiar comigo? E vigiai e orai, para que não entrai em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se eles cálices não pode passar de mim sem que eu beber, faz a tua vontade. E voltando-se, assou-se outra vez, adormeceu, porque os seus olhos estavam pesados, e deixou-se de novo, foi orar pela a terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: Dormiste agora, repousai. Eis aqui, chegada a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis aqui, chegou o que me trai. Esse versículo de Mateus 26 a 36 até 46, Jesus estava olhadinho Getsemane, e estava ele, o discípulo dele, Pedro e Tiago, e Jesus foi lá no olhadinho para orar. Aí Jesus estava orando e falou foi lá nos discípulos: Você pode vigiar de uma hora? E na segunda vez que Jesus foi no jardim, orou e falou as mesmas palavras: Você pode vigiar uma hora. Aí Jesus foi lá no jardim de novo para orar. Aí Jesus estava orando. Aí que agora é chegado, né, a hora, né, que o Filho do Homem seja entrar para esse pecadores, né? Foi na Jesus, né, orou, e na oração de Jesus, para revelar a vontade do Pai sobre ele, Jesus orou de um discípulo ia trair ele, mas o Pedro e o Tiago não pensou que foi Judas, mas foi Judas que traiu o Jesus. Judas se aproximou de Jesus, beijou, e soldados que amarrou a mão de Jesus, e o Pedro feriu o olho do soldado, e Jesus falou: Que fere para a espada? Fere para a espada.
Foi na oração que a gente que tem o nível de intimidade que tem com Deus. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já orou de manhã? Vocês já orou de tarde? Vocês já orou à noite? Porque Deus ama. A gente fica com de foi meu pai que me chamou, foi minha mãe que chamou? Não, mas foi Deus. Tava, mas tô chamando vocês, mas vocês voltou para dormir, Deus chama de novo. Aí que você tem de receber a voz de Deus, precisa ficar mas de joelho, né, orando em espírito, orando em palavras, que Deus, aí Deus revela para você. Aí Deus se aproxima de vocês. Deus vai revelar, Deus vai revelar quem está do seu lado. Deus revele quem que está do seu lado de apoio. Foi na oração de Jesus que de um discípulo ia trair ele. Que Jesus sabia que Judas ia trair ele. Mas Jesus chamou ele de amigo. Como uma pessoa que trai, mas a outra que chama de amigo. Então a gente precisa pensar muito, porque Jesus foi exemplo para nós. Vou pôr eu no exemplo. Eu sei que eu sou pessoa de oração, mas eu oro 3 vezes por dia. Eu sei que eu oro de dia, eu oro à tarde, à noite. Mas se eu não orar, eu ia perder a batalha espiritual. Porque Jesus fala o mundo espiritual para as pessoas. Porque Jesus fala, vigiar e orar. Para a gente não vigiar, a gente está deixando uma brecha aberta para o diabo agir. Se a gente vigiar e resistir, o diabo ele fugirá de vós. Jesus estava falando o cansaço espiritual. Pode ser o cansaço físico também, mas joga sobre ele toda a ansiedade. Se humilhe diante dele, se humilhe na presença dele. Foi na oração de Jesus que de oração revele qual o nível de atividade que você tem com o Pai, o Pai Celestial. Eu quero levar vocês, tem um desejo para orar, um desejo para ler a Bíblia. Vocês que trabalham, fazem as coisas que de dia, mas a Bíblia fala, tudo é tempo. Tempo para fazer as coisas, tudo tem tempo para orar, tempo para ler a Bíblia. A gente precisa ter mais a intimidade na palavra de Deus, ter a intimidade com Deus na oração, se por cima de Deus. Não afaste tudo que tirar o seu foco, tira celular, tira o TV, tira tudo, para ter um momento para falar com Deus, um momento de oração, um momento da leitura da palavra, no estudo da palavra de Deus. Porque o mundo oferece as coisas para a gente. A deve de resistir a oferta do mundo e resistir à tentação do diabo. Todos os dias, vigiar e orar. Eu sei que tenho o ponto fraco, vigiar, mas eu tento vigiar, mas a carne é fraca. Porque a gente faz a vontade da carne. A gente faz a vontade da carne porque a gente fica tanto, tipo, grudar no celular, grudado de amigos, futebol. Isso que afasta você de Deus.
afasta você na presença de Deus. Então, tira tudo que distrai vocês para ficar em secreto com Deus, orar no Espírito, orando em palavras também. Tenha um nível de intimidade com Ele, gente. Mas se essa palavra já tocou no seu coração, compartilhe e divulgue o meu canal. E fica com Deus.